Olá! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui à Python Nordeste, a Python Nordeste não, Python Brasil, desculpe, tô nervosa. Sejam bem-vindos à Python Brasil, mais uma palestra aqui que está começando. Eu sou a Fabrícia Diniz, eu sou membro do PyLadies Fortaleza e hoje eu estou aqui sendo host para o William. William Lino Oliveira vai apresentar a palestra Entregando Infraestrutura Automatizada com Serverless e Python. Antes de eu explicar o que é fazer uma mini bio aqui do William, eu queria lembrar para todo mundo que as dúvidas e as comunicações são feitas pelo Discord. Então, quem quiser falar alguma coisa, é tudo lá pelo Discord. E lembrando todo mundo que for postar print, que for comentar sobre a Python Brasil, usa a hashtag PyBR2020 para a gente poder ter acesso aí a todas as postagens que são feitas. Então, a palestra do Lino é intitulada Entregando Infraestrutura Automatizada com Serverless e Python. O William é apaixonado por infraestrutura, banco de dados, cultura DevOps e empreendedorismo. É cofundador e Cloud Solutions Architect da Data Tuning, cofundador e Head de Infraestrutura de TI na Flapper e DBA Sênior no maior banco privado da Latam. Então, fiquem com o Lino. Boa sorte. Boa palestra. Muito obrigado, Fabrícia. Gente, vão mandando perguntas aí, agradeço muito a oportunidade de estar palestrando mais uma vez na Python Brasil. Infelizmente, não estamos presencialmente, mas eu espero ano que vem poder estar lá presencialmente, né, nesse evento maravilhoso, para essa comunidade maravilhosa que é a Python Brasil. Tá? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Espero atender a expectativa de todo mundo, tá? Com a minha palestra. Aqui a ideia, de fato, né, como pessoa de infraestrutura, é entregar uma visão de como usar Python em serverless para automação de infraestrutura. Então, vou dar algumas opções, vou falar um pouquinho sobre serverless, né, introduzir a questão do serverless, muito focado em Lambda, tá, da AWS, mas ele acaba também traduzindo para outras clouds, tá? O conceito de serverless. E vou fazer algumas demos no final, tá bom? Então, como a Fabrícia falou, eu trabalho em algumas empresas, tá? E a ideia é trazer um pouco da minha experiência dentro das minhas empresas e no Itaú, que é onde eu sou Senior DBA, e hoje eu atuo dentro da cloud, um pouco do que a gente tem feito lá dentro, tá bom? Bom, já me introduzi, então não vou gastar muito tempo aqui. Só tenho 12 anos em TI, né? Tenho algumas certificações de infraestrutura. De fato, eu tenho um background muito forte. E eu achei no Python a linguagem de programação que eu precisava para minha carreira para, de fato, deixar todo o meu workflow um pouco mais performático, um pouco mais eficiente, tá? Agradeço muito, tá, gente? Espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem. Acho que a legenda está meio bugada, né? O pessoal está falando aí. Pronto, tirei aqui. Então, na agenda aqui, basicamente falar um pouquinho de serverless, introduzir o conceito de serverless, utilizando Python para infraestrutura, né? Como a gente pode utilizar Python. Automação de infraestrutura, então opções de automação de infraestrutura, alguns casos de uso, tá? Inclusive falando um pouco da demo, e a demo propriamente dito na mão na massa mesmo, utilizando Lambda e Python. Tá? Então, falando um pouquinho de serverless, né? O que é serverless? Muitos acham que serverless é a ausência de servidores ou a ausência de computação para executar uma determinada carga computacional, mas na verdade, por baixo dos panos tem o servidor, de fato uma palavra mais marketing mesmo, né? É um clickbait, que eu diria assim, para falar que você, na verdade, você não precisa se preocupar, o desenvolvedor que está ali trabalhando principalmente com funções, né, que é muito baseado em funções, o serverless, você não precisa se preocupar com o background, o que está acontecendo na infraestrutura. Basicamente, você quase não precisa especificar quanto de memória você precisa, CPU, dependendo da plataforma, você simplesmente entrega seu código e executa, tá bom? Então, ele tem foco em execução de funções, o intuito é abstrair infraestrutura,
muda a forma de construir aplicações. Então, quando eu falo que eu estou indo para uma plataforma serverless, que eu vou sair do meu monolito e transformar ele muito próximo do microserviço, ou de fato construir a minha aplicação em cima de serverless, eu tenho que estar muito munido de outros serviços que vão me entregar capacidades que a minha infraestrutura local, uma infraestrutura em cloud mesmo, mais monolítica, eu poderia aprovisionar tudo isso, mas o serverless ele vem para, de fato, se preocupar com a execução da computação, a execução propriamente dito da regra de negócio, do que você precisa de fato fazer usando o código, tá? Ele pode integrar aí, se você utiliza numa cloud como a AWS, Azure, GCP e afins, você pode integrar com diversos outros serviços, a gente vai ver isso. E ele, basicamente, ele faz execuções pontuais, tá? No caso do Lambda, ele utiliza containers por baixo. Então, a gente vai ver também como ele interage com containers, mas por baixo dos panos ele sobe o container, executa a sua função Python, ou o seu script Python, e devolve o resultado. Pronto, morreu ali, e você precisa chamar novamente a função, e ele é pontual, ele é stateless, você pode guardar estado, mas basicamente você vai depender de um serviço de banco de dados ali, fazer um armazenamento num cache e coisas do tipo, tá? Nós temos alguns tipos de ativação, né? Como que eu ativo um serverless? Como que eu trabalho em cima do serverless? Quando eu falo que eu estou trabalhando numa infraestrutura que eu não dependo da computação, eu só estou entregando o código para ela, e eu não provisiono servidores por baixo dos panos, para mim isso é indiferente, eu preciso ter alguns serviços dos quais eles vão acionar aquele meu Lambda, acionar aquela minha função para que ela faça a ação que ela precisa tomar. Terminada essa execução, ela pode morrer, não fazer mais nada, ou chamar outro serviço ou uma próxima Lambda, tá? Então, eu tenho alguns tipos de serviços, que são data stores, endpoints, repositórios, eventos e mensageria, ou streaming, né? E aí, falando de AWS, eu tenho alguns serviços dentro dessas categorias, né? Quando eu falo de data stores, eu posso acionar uma Lambda baseado numa ação que eu tomo sobre um S3, por exemplo. Então, eu coloco uma foto, eu coloco um arquivo dentro de um bucket S3, e a partir daquele momento eu posso startar, né, fazer uma trigger para uma Lambda, onde eu posso manipular aquela foto. Eu já vi vários casos de mercado que ele pega vídeo, joga para serviços de compactação ou que diminuem o tamanho daquele arquivo e armazenam isso em um outro serviço. Eu posso ter um evento trigado por meio de um DynamoDB, seja ele padrão mesmo, que ele é um armazenamento por tabela, ou seja via streaming, tá? Posso acionar ele via Kinesis, enfim. Ali a gente vai ver um pouquinho mais para frente a questão do Stream-Based Action, tá? Pode ser um endpoint, uma Alexa, por exemplo. Eu posso dar um comando para Alexa e ele sair executando. Posso utilizar um API Gateway, por exemplo, colocar uma API na frente para eu poder agir sobre ela. Então, eu já não dependo de um web server na frente, eu não preciso provisionar um web server para hostear uma API. Eu posso ter um serviço do qual ele vai cuidar da minha parte de APIs, das minhas rotas, da minha ativação, dessa parte de HTTP, desses métodos HTTP, e eu só fico focado, de fato, a codar a minha função, e aí eu não provisiono a computação. No fim do dia, isso acaba ficando mais barato do que eu provisionar um EC2, um serviço IaaS, ou trabalhar ali com uma computação provisionada que vai ficar sempre ligada. Então, acaba sendo muito proveitoso nisso a utilização de serverless também. Eu tenho repositories, né, que eu posso utilizar, como CloudWatch, CloudFormation, CloudTrail, que fazem a parte de armazenamento de métricas, monitoração. O CloudTrail faz a parte de auditoria, então, se eu precisar fazer uma questão de compliance da minha infraestrutura, compliance da minha empresa, eu posso utilizar desses serviços, né, trigando junto com o Lambda, tratando aquele dado,
para eu poder armazenar isso numa outra fonte ou publicar isso num dashboard com uma alta gestão. Então, eu posso utilizar aí desses repositórios para fazer, utilizando junto ao Lambda, a ativação do Lambda para tratar dados, tá? E, por fim, Message Services, né, que faz a parte de filas, notifications e afins, tá? Então, quem trabalha aí muito com evento, acaba trabalhando com filas, é um caso de uso muito grande aí de se utilizar filas junto com Lambda. Então, se eu utilizo ali filas para gerenciar eventos, eu posso ter lambdas plugados nas filas, recebendo eventos, né, mensageria por meio de bets de mensagens, onde eu trato esses bets e faço outras ações baseadas em cima do Lambda, tá? Então, o serverless, ele sempre depende muito dos serviços em volta dele, para realmente abstrair a camada de computação, tá? Modos de execução, eu tenho 4, síncrona, assíncrona, stream-based e non-stream-based pooling, tá? Dentro desses, né, tem a questão dos síncronos, né? Quando eu preciso fazer uma ação síncrona, eu posso utilizar um API Gateway, que eu faço uma ação, faço uma chamada para API Gateway. No mesmo momento, ele vai no meu Lambda e faz uma ação, tá? Se ele tiver algum erro, ele vai retornar esse erro para a API, isso vai explodir na minha cara. Eu posso ter uma ação assíncrona, no caso do S3, por exemplo, onde eu coloco um arquivo lá, vou jogando arquivos e ele vai mandando, ele aciona de forma assíncrona a minha Lambda, fazendo ações diferenciadas dependendo do tipo de arquivo que cai. Então, ele fica mais passivo, tá? Eu tenho a parte de streaming, né? Para quem trabalha com streaming, Kafka e afins. Aqui na AWS tem a questão do DynamoDB, que tem a parte de streaming, e o próprio Kinesis, que faz o streaming também, muito, muito parecido com Kafka, onde, no caso do streaming, eu preciso ler as mensagens de forma sequencial, né? Então, dependendo ali da forma como eu estou interagindo com os streamings, o meu Lambda ele vai se portar de uma forma. Se eu não estiver trabalhando com streaming, estiver trabalhando com um tipo de evento por fila, aí eu posso trabalhar em bets. Então, o meu sistema ali, meu queue, trabalha ali na parte de concentrar as mensagens e mandar tudo, bets de mensagens em cima para cima do meu Lambda, por exemplo, tá? Aí, falando de serviços, né, propriamente dito, né, serviço de ativação síncrona para Lambda, eu tenho o API Gateway, como eu já falei, o Cognito, CloudFormation, e o CloudFormation é interessante, a gente usa bastante CloudFormation para fazer provisionamento de infraestrutura. E aí, uma vez submetido o CloudFormation numa pipe, por exemplo, em Code Commit, num Git lá da vida, eu aciono uma pipeline. No meio do Code Commit, eu tenho o Code Deploy, que faz a chamada de um Lambda, valida a CloudFormation, já aplica a regra sobre esse CloudFormation, negando ou não o provisionamento da infraestrutura que eu estou passando, colocando regras de negócio em cima desse provisionamento. Então, eu posso, hoje, a grande utilização do Lambda, do serverless, para a infraestrutura tem sido na parte de garantir regras de negócio, garantir configurações e garantir compliance. Mas a gente vai falar um pouco mais disso lá mais para frente. Também tem o Lex, o CloudFront, que é a CDN da Amazon, tá? Da AWS. Então, para quem trabalha com mídia estática, CloudFront é necessário. E ele também faz a parte de ativação. Inclusive, você pode até hostear sites no CloudFront, se for só mídia estática. Então, ele é bem interessante. Serviço de ativação assíncrona, tá? O S3, SNS, SCS, que fazem a parte de notificações, e também armazenamento de arquivos. CloudWatch Logs, CloudWatch Events, a gente vai ver um caso de CloudWatch Events. Code Commit, é a parte de pipeline, do Git, no caso, né? Eu coloco um arquivo numa branch do Git,
ele sai chamando uma lambda para validar alguma coisa do tipo, tá? Code config e IoT. Na parte de streaming, eu já falei, tem o DynamoDB e o Kinesis, e o non-streaming tem o SQS, tá? Aqui é legal esse GIF, tá? Porque ele mostra na verdade, não é o tempo de ativação, mas o tempo de ativação de um serverless, ele importa, tá? Então, ele tem dois fatores. Quando a gente fala de Lambda na AWS, ele tem dois fatores. O custo de memória, que memória você pode provisionar a quantidade de memória, a gente vai ver isso lá na frente na demo, que ela vai estar diretamente ligada à quantidade de CPU que eu tenho também. Então, quanto mais memória eu coloco, mais CPU eu também coloco para processar de forma paralela. E eu tenho uma segunda vertente, que é o tempo de execução. Quanto maior o tempo de execução, mais caro fica meu Lambda. Então, se eu tenho um processo muito grande, muito inchado, que ele demora muito para executar, pode ser que fique caro você colocar esse tipo de processo num Lambda. E aí, talvez compense mais você ir para uma infraestrutura estática, como um IaaS, um EC2 da vida, ou outras opções onde eu deixo o meu serviço disponível, do que utilizar Lambda, que aí eu posso ter milhares de chamadas em paralelo, e isso pode afetar o meu custo, tá? Mas aqui da imagem, o que a gente pode perceber? Eu tenho um tempo de invocação. Esse tempo de invocação é quando a gente chama de cold, né? Que está aqui na imagem. O cold start é quando eu não tenho nada provisionado, e aí eu coloquei meu código lá. Por baixo dos panos, o que o Lambda faz? Ele faz uma imagem de container, atualiza a imagem, lança esse container, ou seja, ele starta esse container, faz o bootstrap, né? Essa etapa de bootstrap, e começa a rodar, executa meu código, tá? Quando isso acontece, só essa parte verde que está aparecendo para vocês que é cobrada, tá? Então, quanto mais tempo demorar a parte verde, mais você vai pagar, beleza? A parte azul é a parte da AWS, tá? Que ela faz, por conta dela, a start da infra e a execução propriamente dita. Se você estiver sempre executando o seu container, é o que a gente chama de warm start. Se meu container, minha lambda está sempre sendo chamada, eu tenho um tempo de idle, tá? Esse tempo, se eu chamar a minha lambda dentro do tempo de um período, ele vai, o container ainda vai estar disponível, ele só vai executar meu código. Então, eu não tenho bootstrap, né? Mas quando eu tenho o idle, fico muito tempo sem executar nada, ele termina o container, e se eu precisar da lambda de novo, ele lança novamente o container. Então, quanto mais chamadas eu fizer em um curto período de tempo, mais chance de ele ser mais performático, tá? Ele fica em cache, podemos dizer assim. Beleza, gente? Utilizando infraestrutura, né? Utilizando Python para infraestrutura. Como que eu posso usar Python para infraestrutura, né? Por que eu utilizo hoje Python para infraestrutura? Curva baixa de aprendizado. Então, para mim que sou de infraestrutura, tenho background em redes, em servidores, sistemas operacionais e principalmente banco de dados, para mim, desenvolver não é o meu dia a dia. Então, eu busquei no mercado uma linguagem que estivesse em alta, e que também fosse que a curva de aprendizado fosse baixa. E o Python me entregou tudo isso, né? Ele me entregou uma linguagem que está entre as mais tops de mercado hoje, né? Tem muitas pilhas embutidas, pelo que a gente chama, muitas bibliotecas embutidas dela, que também me facilita a minha vida. E é uma linguagem extremamente fácil de entender, extremamente fácil de trabalhar, e ela é muito legível. Então, por mais que hoje eu pegue um código Python mais avançado do que o meu conhecimento, eu consigo entender bastante coisa, eu consigo, com poucas googladas, eu consigo me orientar ali no meio. Então, de fato, eu acabo saindo do zero muito rápido, né? Para quem é de infraestrutura, programar em Python é realmente muito viável. Então,
todas as clouds hoje têm alguma integração, grande parte de infraestrutura hoje tem algum SDK desenvolvido para Python, então Python tem sido considerado como uma linguagem para infraestrutura, né? Inclusive ele tem matado o Per, por exemplo, no Linux, tem matado o Shell Script, o PowerShell. Eu prefiro 1000 vezes usar Python do que qualquer outra linguagem script, porque eu posso estar em script e também posso desenvolver sistemas mais avançados, coisas que essas linguagens declarativas não me entregam. Então, sim, Python é muito viável para infraestrutura, tá bom? Então, é como eu falo, ele é mais poderoso que linguagens declarativas. De longe, ele é muito mais extensível, tá? Algumas bibliotecas aí que eu deixo para vocês, né? O Boto3 eu vou usar aqui, que é para AWS, é uma biblioteca fantástica para quem trabalha com a AWS, ela é necessária. Aí, para outras, você vai ter os SDKs, então o Azure tem SDK, Alibaba, o Google Cloud tem a lib dele. Para Kubernetes, a gente tem também uma extensão. Então, para quem trabalha já com microserviços rodando em containers, você pode utilizar aí o Kubernetes, tá? Então, o Net aqui, essa biblioteca, você pode gerenciar várias informações em cima, vários recursos de rede, seja em Cisco, seja em outras marcas de mercado. E aí você pode gerenciar switch, router, enfim. Em termos de infraestrutura, o Python tem várias já extensões que você só importa as bibliotecas e já sai fazendo, tá? E aí, opções de automação de infraestrutura, né? E algumas coisas que estão no meu dia a dia hoje em dia, tá? Entrega de infra como serviço. Então, imagina que você está numa empresa gigantesca, tem muita coisa para fazer. Você tem outras prioridades. Você precisa melhorar a infraestrutura, você precisa atualizar a versão. Você precisa atualizar a versão dos softwares. Você precisa deixar a sua infraestrutura mais segura. Enfim, você tem várias tarefas. Imagina que você precisa também parar para entregar infraestrutura para desenvolvedores, para pessoas, para o negócio. Tem tarefas corriqueiras e repetitivas que você pode automatizar. E por que não fazer isso em Python, que também a curva de implementação é baixa? Então, você pode ali desenvolver aplicações web, por exemplo, utilizando Flask, utilizando outros frameworks que vão te dar aí muita velocidade para entregar um dashboard ou até mesmo fazer integrações com sistemas de ITSM, como o ServiceNow, Máximo, IBM Máximo e outros afins, tá? Então, entregar a infraestrutura como serviço é uma necessidade latente hoje para grandes empresas que têm grandes infraestruturas, tá? Então, realmente é super viável isso. Para o meu caso, tá? Squad de dados, estamos juntos. Lá na minha squad, o que a gente tem feito muito hoje? Entregado infraestrutura dentro da AWS, já inserindo guardrails, ou seja, garantindo a parte de compliance, garantindo a parte de segurança, auditoria, ou seja, eu faço controles, a gente constrói controles, a gente constrói infraestrutura atendendo as regras do negócio, atendendo as regras do mercado, tá? Com boas práticas, já registrando essa infraestrutura nas minhas ferramentas de ITSM. Então, eu já, de fato, entrego infraestrutura end-to-end. Eu não faço mais a questão de entregar só uma maquininha e deixar o cara administrando. Não, eu entrego infraestrutura como serviço fim a fim, registrando nos sistemas, entregando ali a capacidade para segurança, gerenciar aquilo, os níveis de acesso, controle de configurações, ou seja, eu entrego uma infraestrutura aqui que me garante que alguém que tem um acesso mais elevado não vá lá e mude a configuração. Eu posso garantir que após o evento de configuração, eu verifico. Foi determinada equipe que fez? Não foi. Então, volta a configuração. Então, dá para fazer isso com Lambda, dá para fazer isso com Serverless e dá para fazer isso com Python. Gestão de grandes ambientes. Cara, como eu disse, preciso fazer uma manutenção num cluster. Putz, teria que desligar uma máquina a máquina. Não. Pego, faço ali um desligamento que a gente chama de graceful, né? Verifico, tem carga nos servidores? Não tem?
Se tem carga, espera mais um pouquinho, verifica de novo. Tudo isso eu posso fazer de forma inteligente, tá? Dando inteligência para minha infraestrutura. A questão do auto-healing. O que é auto-healing? Eu entregar a capacidade para a minha infraestrutura de ela mesma se auto-restabelecer. Ou seja, deu algum problema ou bateu algum threshold que startou um alarme. Sei lá, estou ali usando meu banco de dados e meu disco chegou a 80% de utilização. Posso aplicar uma regra para ele expandir o disco para mais 50%. Ou seja, eu posso fazer automações em cima de triggers que eu posso estar já trabalhando em cima do meu ambiente. Tá? Então, uma instância caiu. Putz, pego uma imagem de nova, mato essa instância e restabeleço, dentro de regras de negócio específicas. Né? Então, dá para fazer muita coisa. Infraestrutura como código, então eu posso aí utilizar Python para fazer infraestrutura como código, versionando, dando mais inteligência, trazendo mais valor para o negócio e para as equipes. Tá? Então, Python tem essa capacidade. Automação de tarefas repetitivas, putz, é o que mais tem sido utilizado. Aí vem o que ele brilha, Machine Learning, AI, e aí tem a parte de AI Ops com ferramentas como Splunk, AppDynamics, que tem ali eventos em cima das suas aplicações, coletando métricas, onde você pode tomar ações em cima dessas métricas, escalando mais sua infraestrutura, ou fazendo o scale down da sua infraestrutura, enfim. Parte de Big Data mesmo, dando mais inteligência, não só para o negócio, mas também para a sua infraestrutura, coletando métricas, trazendo isso para dashboards, tá? Integração com ferramentas de ITSM, que eu já falei, como ServiceNow, que a gente tem utilizado bastante para entregar como serviço. Integrações com Source Control, com Git, GitLab e afins, e a própria Cloud Computing, tá? Casos de uso. Aqui eu tenho alguns casos de uso, tá? Que eu queria mostrar para vocês. E aí também já estou dando aqui um spoiler da demo, tá? Então aqui em cima, por exemplo, eu posso provisionar um API Gateway, uma chamada de API, chamando uma lambda que provisiona instâncias EC2, por exemplo. E aí eu também posso ter uma lambda onde eu posso colocar um scheduler para parar essas máquinas depois de X tempo. Ou seja, posso falar assim, ó, cara, X hora do dia, executa essa função aqui que para as máquinas que eu determinar nessa função, tá? Isso é muito viável para ambiente de desenvolvimento, às vezes homologação, que eu trabalho as minhas equipes trabalham em padrão, em horário comercial. Eu fazer esse stop instance, eu paro de gastar muito, tá? Eu faço aí uma eficiência financeira. Posso ter uma outra chamada de API que chama uma lambda, que provisiona uma instância de banco de dados, registrando esse evento num DynamoDB e também já armazenando a senha do usuário master no Secrets Manager, tá? Fazendo a parte aí de compliance, de segurança dessa minha infraestrutura. Aqui, por exemplo, um bucket, eu posso fazer aí, meu cliente pode armazenar dados em cima de um bucket, entregando aí a parte de imagens, documentos e afins. Eu posso startar uma lambda, verificando esses arquivos, entendendo assim, putz, esse bucket aqui só deveria ter imagem, por que colocar um arquivo texto? Eu posso matar o arquivo texto, posso aí mandar uma notificação falando que tem gente colocando coisa que não deveria, enfim, posso dar inteligência para esse evento que ocorreu no meu bucket, em cima do meu Lambda e registrando isso no inventário de dados, ou fazendo de fato aí uma parte de LGPD já, onde eu faço aí uma gestão de dados mais acirrada do meu ambiente, tá bom? Esses são exemplos simples, mas tem arquiteturas inteiras escritas em cima de serverless, onde eu trabalho com vários serviços que o core de todos esses serviços é Lambda, tá? Então, de fato, para quem trabalha aí já desacoplando aplicações, serverless é muito viável para uma infraestrutura de microserviços, por exemplo, tá? E agora eu vou fazer uma demo, tá?
umas 2 demos aqui para vocês, com o intuito de mostrar o poder do Lambda, beleza? Trabalhando em cima, junto com o Python, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho lambdas, tá? E aí eu tenho uma função, eu tenho 2 funções aqui, que eu quero mostrar para vocês, mas a primeira aqui é uma função que cria uma instância de banco de dados, tá? Então, eu estou no Lambda, serviço Lambda aqui da AWS, tá? E o que essa função faz, tá? Ela recebe um evento do API Gateway, ó, vocês podem ver, ela recebe aí um trigger no API Gateway, onde eu posso criar uma instância por ela. E aí eu tenho uma função aqui, tá? No caso do Lambda, a função de execução chama Lambda Handler sempre, tá? E ela recebe um evento e um contexto, tá? Aqui o evento eu posso passar parâmetros, tá? No caso aqui eu estou recebendo 3 parâmetros, que são nome da instância, tamanho de storage, né? Quanto de disco eu preciso para esse banco de dados, e a quantidade de dias que eu quero que o backup desse banco de dados automatizado fique retido, tá? E aí, aqui eu estou usando principalmente uma biblioteca JSON para fazer a resposta, né? Dessa minha Lambda para o API Gateway. E eu estou utilizando aquela biblioteca que eu falei para vocês que é maravilhosa, que é o Boto3. Com ela, eu instancio aqui um client, tá? RDS, falando assim, ó, eu vou trabalhar em cima desse serviço, tá? E aí, quando eu instancio esse serviço, né, em cima do RDS, eu posso chamar funções como essa, que eu estou criando uma instância de banco de dados, tá? E aí eu estou passando instance name, estou falando que o nome do usuário é dbadmin, a senha é uma XPTO, o tamanho do banco de dados, né, o tamanho da máquina de banco de dados é uma M5 Large, é um SQL Server em Standard Edition, com a licença incluída, dentro de uma subnet chamada SQL-SAT, tá? E aí aqui eu tenho só propriedades onde eu estou fazendo aí a manipulação simples para uma mensagem, retornar uma mensagem em caso de sucesso ou uma mensagem em caso de falha, tá? Para a minha API. Se eu olhar lá no meu API Gateway, eu tenho aqui uma API criada, onde eu tenho já um resource, ou seja, eu já tenho um recurso criado de API, que eu já tenho uma rota chamada create instance, que recebe o método get, tá? Esse método get, a partir do momento que eu faço a chamada para o endpoint, ele chama um lambda dentro da região de Virgínia, tá? Executa esse lambda e faz o retorno em caso de sucesso. Eu poderia ter aí uma regra para caso de falha, por exemplo. Aqui no caso eu não coloquei. E aí eu criei já um stage, eu tenho 2 stages, um de teste e um de prod, eu vou usar aqui o de prod, em cima dessa rota, create instance, tá? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho um endpoint, beleza? Em cima desse endpoint, eu copio esse cara, tá? E aí eu vou abrir aqui o meu Postman, tá? Para fazer a chamada para essa API, tá? E aí, sem segredo, tá? Vou utilizar o método get para o endpoint que eu copiei lá do API Gateway, beleza? E aí eu vou passar alguns parâmetros que eu estava declarado lá. Eu vou chamar a instância de Python Brasil 2020 com 100 GB de storage, tá? De disco, e 5 dias de retenção de backup, beleza? Se eu olhar lá no meu serviço de RDS, eu não tenho nada provisionado, beleza? Então, eu vou fazer essa chamada. E olha lá. Ele deu essa resposta, então ele retornou um 200, falou que o banco foi criado, me deu o nome da instância, beleza? Se eu olhar lá no meu RDS agora, eu já tenho a instância sendo criada. Então, aqui é uma automação simples, mas é só para mostrar o poder, de fato, com poucos recursos, o que eu consigo fazer utilizando serverless, beleza? Eu não tenho aqui por baixo dos panos nenhuma máquina provisionada, nada. Quem cuida disso para mim é o meu Lambda, tá? E é uma configuração simples, onde eu falo assim, ó, eu quero um container com 128 MB de memória, beleza? Coloquei um timeout bem alto,
beleza? Caso ele fique processando por muito tempo, dependendo do tamanho da minha lambda. E eu estou executando um runtime de Python 3.8, beleza? Aí, eu posso também fazer a parte de monitoração, ver o que está acontecendo na minha infraestrutura, beleza? Aqui ele vai registrar que eu executei agora 7h45, perto das 8, ó, uma execução com sucesso. Tenho 2 invocações, eu tenho a quantidade de tempo, beleza? E tem a parte de permissões, beleza? Aqui no caso ele tem uma role anexada, sempre tem uma role anexada no Lambda, onde eu posso entregar de fato o que ele está fazendo. Aqui eu entreguei uma policy para gerenciar a parte do RDS, tá? Para que ele pudesse criar a instância de banco de dados aqui para mim, beleza? Beleza, Will. Então, faz o seguinte para mim, provisiona uma instância de EC2. Beleza, vamos criar aqui, então, uma lambda nova. Beleza? Vou vir aqui, create function. Vou falar que eu mesmo vou construir. Vou chamar ela de fn create VM. Eu declaro aqui qual engine que eu vou usar. Então, no caso do lambda, tem várias. Eu vou usar um Python 3.8. Vou colocar aqui permissões default mesmo, e depois eu só adiciono a parte de policy. Beleza, ele já criou a lambda aqui para mim, e aí podem perceber, não tem nenhum trigger, nem para iniciar essa lambda, nem para eu jogar o resultado dessa lambda para outro lugar, beleza? O que eu vou fazer? Eu tenho aqui minhas funções criadas já, e aí eu vou criar uma função para criar uma EC2, e não tem muito segredo, né? Vou usar um resource, no caso do Boto3 novamente, chamado de EC2, e aí eu vou simplesmente criar uma instância pequena mesmo, com Amazon Linux, né, usando uma imagem de Amazon Linux padrão, com uma réplica do tamanho T2 micro, dentro de uma subnet que eu já determinei, beleza? Vou aqui copiar, colei aqui, beleza? Vou fazer o deploy dessa minha função. Vou criar um caso de teste aqui só para ver se está tudo ok com o código. E vou testar. Ele deu um erro. Ó, authorization fail. Eu não consegui executar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho uma role que me permita lançar uma instância. Então, eu vou atachar uma policy. Na verdade, eu tenho a role, mas eu não tenho a policy para atachar. Então, simplesmente, por conveniência, eu vou vir no EC2 aqui, vou dar um full access, vou dar uma policy de full access para essa role, beleza? Que está atachada lá na minha lambda. Se eu testar agora novamente, deixa eu fechar aqui. Agora executou com sucesso. Se eu olhar lá no meu EC2, ele ainda não criou. Vou fazer o seguinte, vou adicionar uma trigger aqui. Vou vir no meu API Gateway, Resources, Action, Deploy API. Vou fazer um prod, beleza? Aí eu vou vir aqui e vou criar... o stage. Vou criar um método. Opa. Não. Create method. Get. Criei um get aqui.
Vou falar que ele vai estar linkado na minha VM. Ok. Ele criou aqui um método get na raiz mesmo, beleza? E aí eu vou falar aqui que eu vou fazer um deploy. Beleza? Ele está fazendo aqui. Se eu vier aqui na minha função agora, eu já tenho um trigger, porque eu já atrelei a minha função ao meu API Gateway. Vou vir aqui, vou fazer uma chamada. E ó, ele criou a instância, ele falou que criou uma instância, chamou e deu esse ID, beleza? Se eu for lá olhar o meu EC2, ele já colocou uma instância para rodar. Ó. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Criou esse cara aqui, beleza? Então, vocês viram como é fácil já atrelar e tudo mais, tá? No caso do stop, eu tenho aqui uma outra função que eu posso interagir, né, com a minha instância. E aí é simplão, ó. Eu coloco qual que é o meu ID, tá tudo em Python, faço o deploy e vou fazer aqui, por exemplo, um stop da instância que eu acabei de provisionar, tá? Ele deu um null, deixa eu ver se funcionou. Correria aqui é grande, ó. Mesmo colocando, eu testando, ele funcionou, beleza? Ele tá parando. Beleza. Basicamente é isso, gente. Aí, se tiver alguma pergunta, fico à disposição agora para responder. Tá sem áudio, Fabrício, tá mutado. Isso. Pronto, estamos com áudio. Muito obrigada pela palestra, foi muito bom o tema abordado, né, serverless. A gente está com o tempo um pouquinho corrido para pergunta, teve pergunta que rolou lá no Discord, aí se você quiser aparecer lá para responder a pergunta do pessoal, vai ser muito legal. Então, muito obrigada pela sua palestra, por ter vindo. Obrigada a todo mundo que assistiu a palestra até agora. E a próxima palestra, na real não vai ser palestra, a gente está encerrando as palestras por agora, mas logo depois a gente vai ter a keynote Melissa Weber Mendonça, que vai rolar e vai ser muito legal. Então, obrigada.